para a questão da soberania, né? Pulou a questão aí? Hã? Pulou a questão. Pulei a questão? Ih, pulei. Desculpa, eu pensei que eu não tinha passado. Vamos lá na questão. Todo mundo está com essa questão aí? Não, né? Não, porque eu fiz isso agora, eu não consegui mandar o material e para não atrasar vocês a parte de conteúdo, eu botei algumas questões em relação aos temas. Vocês vão ver que é da Fundação Carlos Chaves, tá vendo? É de 2013, é recente. O fundamento dela eu botei aqui no cantinho, se vocês quiserem anotar, são os artigos 28, 29 e 77 da Constituição. Vamos lá. Nenhum candidato alcançando a maioria absoluta, tá vendo aquilo que a gente falou? Na primeira votação, far-se a nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito o que tiver a maioria dos votos válidos. Esta regra aplica-se à eleição para prefeito e municípios com mais de 200 mil eleitores, tá vendo? Aí ele brinca, eleitores, habitantes, cidadãos, brasileiros, trabalhadores. É a brincadeira que eles fazem com as palavras. No caso aqui o gabarito é letra A. Primeiro que cidadãos, brasileiros, habitantes entraria até estrangeiros, porque todo mundo que está morando aqui é habitante, mesmo que de passagem. Não faria sentido. A gente, por eliminação, a gente conseguiria. Pegaria mais cidadão e eleitor, porque é aquilo que eu te falei. Para a questão jurídica, cidadão é eleitor. Só que o texto da lei fala expressamente eleitores. Então, o que geraria uma dúvida, vocês vão ver aí, eu botei mais uma outra questão que também gera dúvida em relação ao gabarito. O gabarito da questão é letra A. O que geraria em relação ao cidadão, por quê? Aquilo que eu falei, o conceito jurídico hoje, para o direito eleitoral, o cidadão é aquele que é eleitor. Entendeu? E aí, nessa questão aqui, se a banca fosse bem rigorosa, ela poderia anular essa questão pela questão do cidadão. Mas como a lei, a literalidade da lei fala em 200 mil eleitores, então ela considerou esse gabarito válido e não houve anulação da questão. Vamos lá. Vamos apagar aqui para vocês verem. Essa parte da eleição, do exercício da cidadania de forma direta, eu não vou falar muito, porque isso é questão mais de direito constitucional, mesmo, né, a iniciativa popular, é aquilo que eu falei para vocês em relação a cidadão. Na lei de iniciativa popular, existe que a pessoa tem o título de eleitor. Então, um estrangeiro não pode entrar com iniciativa popular, uma pessoa que ainda não tirou o título, está com 25 anos de idade, por exemplo, já era obrigatório ter o título de eleitor e não tirou. É um documento essencial para entrar com essa iniciativa popular. Ela não poderia entrar. Plebiscito e referendo. O que cai muito na prova em relação à pegadinha é o momento, né? O plebiscito, eu costumo usar o pezinho que é prévio. O plebiscito, o que é o plebiscito e referendo? São ações do Congresso Nacional, ações das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa, que fazem uma lei e isso vai à população. É uma forma de democracia direta. A gente tem a democracia no Brasil, é chamada democracia mista, porque ela tem participação direta, por esses 3 modelos aqui, e a indireta, que é a eleição. Você vota no prefeito, você vota para ele gerir a cidade. O plebiscito, ele vai a uma análise prévia. Você coloca a questão em discussão pela população, com base na resposta dela, você analisa se vai levar aquela questão à frente ou não. Vamos botar um exemplo assim, por exemplo, que seria muito bom que estivesse no Brasil esse fortalecimento da questão de plebiscito e referendo. Por exemplo, a gente levasse a população, por exemplo, se você quer que legalize o aborto, independente de fazer um projeto antes. Faz. Aí a população fala, não quero que legalize o aborto. O Congresso está proibido de fazer um projeto de lei que legalize o aborto, que a população já falou isso. Se ele falar, não quero, ele quer que faça. Não vincula os deputados. Ele pode fazer. Então, é uma forma de você ouvir a população de forma mais efetiva. Ele não está vinculado. Assim, você fez. Não, você vai fazer. Porque aí vai ter que ter todo o processo legislativo. Você vai ter que fazer o projeto de lei, passar por todas as comissões do Congresso Nacional, verificar a constitucionalidade disso, ir à promulgação, para depois ele virar uma lei. Não necessariamente vai acontecer. Ou não vai acontecer, pelo menos nos moldes que a população entendia. Que acontece isso também, o que aconteceu no referendo. O referendo último que a gente teve foi o desarmamento, que referendar após o processo. Então, o processo legislativo foi todo feito, você levou o processo legislativo ao final,
E lá na lei do projeto que está tramitando, fala assim, ó, esse projeto, após aprovado em toda a casa, será submetido a referendo popular. Aí esse referendo vai à análise da população antes da presidência da República dar o aval dela. Esse referendo do desarmamento foi bastante polêmico em 2005, né? Teve propaganda eleitoral, foram criadas comissões parlamentares contra e a favor, eles receberam recursos, eles tiveram tempo de televisão, como se fosse uma propaganda eleitoral normal, defendendo as suas posições. E a pergunta foi mal feita. Isso acontece muito em relação ao tribunal do júri, por exemplo, que o jurado ele tem que responder uma lista de quesitos. Dependendo do tipo da pergunta, você induz a pessoa a uma resposta. Então, muita gente foi para o referendo de desarmamento não sabendo o que estava respondendo. Porque a pergunta era difícil, ela era contrária do que queria dizer, era aquela questão da neurolinguística, né? Você fala não quando queria dizer sim, né? Você fala não, olhe para a porta, todo mundo olha para a porta. E isso aí gerou muita polêmica. Mas quem determina as perguntas é o Congresso? É o Congresso Nacional. É feita a comissão junto com as duas comissões. Eles já fizeram sacanagem. Eu não sei se é bem sacanagem, porque o outro grupo também influenciou. Quando você monta os dois grupos, eles de forma conjunta montam esses quesitos para ir à apreciação. O TSE até na época deu uma mudada um pouco, mas em regra são os parlamentares que fazem. E aí o outro grupo, eu não sei se ele se deixou levar por isso. Eu acho que não foi de má fé. Eu acho que quem já está muito, isso acontece muito nos estudos, né? Quem já está muito no estudo, avançado no estudo, acha que tudo é simples, você compreende de uma forma rápida. Aí escreve da forma como você está entendendo, com um prévio conhecimento que você já tem de, às vezes, 6, 7 meses naquela matéria. O eleitor, ele às vezes teve uma semana para entender o que a pessoa botou numa pergunta, que ele levou, às vezes, 4, 5 meses para formular. Então, ou seja, a pergunta, para quem levou 3, 4, 5 meses para formular essa pergunta, é muito óbvia. Mas quem tem uma semana vendo propaganda durante 10 minutos, quando vê, né, quando você não muda de canal ou desliga a televisão, para entender em que estava votando. Então, eu não sei se é propriamente uma má-fé ou se uma percepção diferente do que a população poderia ter. Não vou me atentar muito a isso, eu quero mais aqui em relação a essa parte, em relação ao sufrágio, né? Porque cai muito em prova. O que é o sufrágio? O sufrágio não é o voto. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Porque as pessoas confundem, não, eu vou sufragar o meu voto, eu vou à urna, o sufrágio é obrigatório. Não, o sufrágio não é obrigatório, gente. O voto é obrigatório. O sufrágio é um conjunto de direitos que o cidadão tem para influenciar nos ditames do Estado, de forma passiva ou ativa, ou seja, votando ou sendo votado. O sufrágio é um conjunto de direitos, não é o ato de votar. O ato de votar, ele simboliza uma parte do sufrágio, muito pequena. O sufrágio é você poder entrar com iniciativa popular, você participar de referendos, você ser candidato a governador, candidato a vereador, é você poder induzir o Estado naquilo que você entende de melhor percepção para a sociedade. Então, o sufrágio nunca pode ser confundido com voto. Isso cai, eu já vi bastante vezes caindo em questões de prova, dando o conceito de sufrágio e trabalhando com a ideia de que sufrágio é voto. Ele vai falar assim, o sufrágio é obrigatório. Aí você fala, não é o sufrágio que é obrigatório, é o voto. E vocês vão ver na questão que eu botei aqui, ele dá a entender isso, e eu acho que caberia uma análise da questão para anular, porque tem uma opção dúbia. Mas o principal que você vê nas questões em relação ao sufrágio é isso, que ele trabalha sempre com a ideia de que o sufrágio é voto, para a pessoa cair nessa questão. Às vezes é a questão A da prova. Né? Que é a materialização do voto. Isso, o sufrágio é a materialização do voto. O voto é uma pequena parte da materialização do sufrágio. A candidatura é materialização do sufrágio, a iniciativa popular é manifestação do sufrágio. O sufrágio é uma forma de você, por exemplo, a diretora da Globo que fez aquele projeto em relação à filha, a Glória Pérez. Aquilo é uma forma de sufrágio. É ela juntar uma população, juntar uma quantidade de pessoas para tentar interferir nas leis do país. Entendeu? A gente tem aquela pressão popular da sociedade, né, em grupos,
em lobbies de interesse, e tem a questão institucional de você influenciar no poder. Você ser candidato, você exigir determinadas condutas do seu parlamentar, isso é o sufrágio, não o voto. O voto é uma obrigação, é um poder-dever do cidadão de comparecer a cada 2 anos, ou sempre quando é chamado, às urnas. E outra coisa importante para vocês perceberem é que o voto é obrigatório, a escolha não é obrigatória. Você não é obrigado a escolher ninguém. Você pode chegar na urna, anular seu voto ou votar em branco. Ele não vai valer nada para aquela contabilização. Você vai estar lavando as mãos em relação às eleições. Você vai estar manifestando seu protesto, ou um erro, né, se for o caso, mas aquela manifestação hoje, pela jurisprudência, pela legislação vigente, não tem nenhum peso para o sufrágio. Porque o sufrágio ele vai influenciar só simbolicamente nessa questão se você anular o seu voto. Porque ele não vai ter a influência de escolher A ou escolher B, nem em relação à proporcional, nem majoritária. Ele não é válido para nenhum caso. As pessoas tinham a ideia de que o voto em branco valeria para alguma coisa. Isso é muito antigo. Antigamente, o voto branco contava para coeficiente eleitoral e partidário. E aí você diminuía a importância do voto dado ao eleitor. Isso acabou já há muitos anos. O Tribunal Superior Eleitoral já fala que o voto branco e o voto nulo são jogados fora. E nem são contabilizados. Você tem 100 mil votos, 30 mil foram branco e nulo, a eleição só teve 70 mil votos. A base toda de cálculo da gente é 70 mil votos. Ignora aqueles 30 mil dados. Então hoje não influencia em nada? Hoje não influencia em nada e não tem diferença nenhuma entre nulo e branco. Não tem diferença nenhuma e não influencia em nada nas eleições. Entendeu? É tudo jogado fora. Tá bom? Então, quero que vocês gravem disso. Se tiver alguma coisa para sair daqui hoje, é que sufrágio não é voto. Porque a gente vê perturbando isso nas questões, ainda que seja de forma indireta. E aí vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. Deixa eu apagar aqui para vocês lerem. Esses mitos da internet, gente, cuidado, hein? É igual os 50% dos votos. Deixa eu passar aqui, gente. Eu sempre brinco. É questão acadêmica, acredito que nunca vai acontecer. Mas um voto válido, a eleição é válida. Ela pode não ter legitimidade. Porque uma pessoa, convenhamos, que foi eleita com um voto só da população toda, ela não tem muita legitimidade para administrar aquela população. Mas a eleição é válida. Juridicamente ela é válida. Entendeu? A eleição só não seria válida se não tivesse nenhum voto. 0. Aí você teria que renovar as eleições. Mas se tiver um voto válido, é acadêmico isso, né? Cenário de laboratório, né? Se teve um voto válido, aquele fulaninho que saiu de casa e votou nele mesmo, ele vai ser eleito. Entendeu? Porque você fala, muita gente fala sobre questão de fraude na urna eletrônica também, aí só defendendo a casa onde eu trabalho, onde quero que vocês trabalhem junto, porque tem muita gente com 0 votos. Isso não é uma burla da justiça eleitoral, isso acontece. Por vários motivos, e a gente não tem como saber por quê. Porque fala, a pessoa não votou nele mesmo. A gente tem inúmeros casos de pessoas que concorrem a um cargo não com o objetivo de concorrer ao cargo de ganhar. Eles têm outros motivos, os mais variados possíveis. Desde aqueles mais filantrópicos até os mais escusos. A gente tem, por exemplo, mulheres que são candidatas com única e exclusiva necessidade de bater os 30% que os partidos são obrigados a botar de mulheres. Ela mesmo não queria ser candidata, ela só está fazendo porque, às vezes, o marido é candidato e aí o partido não pode botá-lo porque não vai bater a cota dos 30%. Aí ele chama a mulher para ser candidata. Ela não vai votar nela, nem sabe o número que foi escolhido, mas aí bota ela candidata. Tem pessoas, infelizmente, que vão para a eleição, se candidatam para ter licença. Porque o servidor público tem 3 meses de licença para se candidatar. Então tem gente que está estudando para concurso e aí vai ter uma prova em dezembro, quer ficar 3 meses se dedicando aos estudos, aí ele vai se candidata. E aí o cara tem 0 voto, aí o problema é da urna eletrônica. Entendeu? A fraude é da urna eletrônica. Entendeu? Tem coisas e tem coisas acadêmicas. Eu já vi pessoas que se candidataram para tese de mestrado, para dissertação de doutorado, para ver como é que era o sistema. Ele não estava preocupado com a eleição em si. Ele era um acadêmico que estava estudando o sistema, para ver gargalos no sistema, para ver se ele conseguia atingir alguma população sem
um respaldo financeiro, por exemplo, a gente vê tudo isso. Aí ele aparece com 0 votos na urna, aí a culpa é da urna eletrônica que foi fraudada. Entendeu? Então, só defendendo aqui a casa... Esse percentual das mulheres hoje é 30%? 30%. Antigamente, só para vocês entenderem, que antigamente era 30% reservado. Então, o partido tinha que ter 100 vagas. Ele tinha direito a 100 vagas em disputa. Então, ele tinha que guardar 30 para mulheres. Então, se ele quisesse botar 70 homens e nenhuma mulher, ele estava respeitando a lei. Hoje, isso mudou porque essa interpretação da lei era absurda, né? Porque não atingia o fim a que a lei se pretendia, então a lei era vazia. Então, hoje, a interpretação é que são 30% dos candidatos postos. Então, ele tem direito a 100 vagas, mas ele botou 50, 30% desses 50 tem que ser mulher. Tem que ser mulher não, né? Tem que ser o outro sexo. A lei não faz discriminação. Né? Vocês sabem da Constituição que não pode haver discriminação que não prevista na Constituição entre homens e mulheres. Então, a lei fala, são 30%, pelo menos 30% de um dos sexos. Então, se tivesse ao contrário, vamos dizer o PMB, né, o Partido da Mulher Brasileira. Se você pensasse, só vai ter mulher, não poderia. Porque se ele botasse 100% de candidatos mulheres, a chapa toda ia cair. Entendeu? Porque eles tinham que ter 30% de homens. Porque a lei fala que tem que ter pelo menos 30%. E aí, é 30 ou mais, não adianta arredondar para baixo. Não, teve 29,8. 29,8 não é 30. E a lei fala que é o mínimo 30. Então, se for 29,8, tem que tirar um do outro sexo, para chegar a 30. Não arredonda para cima na matemática dessa conta, tá bom? Então, vamos lá. Assinale a opção correta a que se refere o direito de sufrágio. No direito brasileiro, o conceito de voto e sufrágio são equivalentes, tá vendo? Já confunde voto e sufrágio. Essa aqui eu não botei fundamentação, gente, porque isso aqui é doutrina. Aí eu não vou botar uma citação aqui de um cara que fala 30 páginas para diferenciar sufrágio de voto, tá? Nas outras eu botei, quem tirar foto vai ver que tem a fundamentaçãozinha. O sufrágio é um direito público, subjetivo, democrático, que cabe ao povo respeitando o princípio da universalidade e o princípio da igualdade do voto e da elegibilidade. É esse o gabarito. É um conceito, tem vários, né? Cada doutrinador faz o seu, né? Para conseguir mais adeptos da sua teoria. Mas, grosso modo, é esse. Tem um temperinho de um ou outro, um ampliando mais um conceito, outro ampliando menos, mas é esse. O direito de sufrágio ativo não é pressuposto do direito de sufrágio passivo. O que aqui ele tentou confundir, né? O direito passivo com o direito ativo. Novamente tentando confundir o voto com o sufrágio. O voto, em tese, né, se você entendesse sufrágio como voto, seria o voto ativo. E o passivo seria você se candidatar. E aí você tem o sufrágio com as duas coisas, mas você não é obrigado a fazer nenhuma das duas coisas. O sufrágio é um direito, você o exerce para influenciar nos ditames do Estado, mas você não é obrigado a fazer. É diferente do voto, que é um poder-dever. Você tem que fazer, tem que comparecer à urna. Da obrigatoriedade do voto, determinada pela Constituição Federal, decorre para o eleitor o dever jurídico de emitir seu voto. Aqui que eu falei, deixa eu ver se é esse. Mas não a obrigação do voto... Não, se não me engano era essa que poderia dar a entender que seria diferente. Porque aqui ele não fala de sufrágio. Se você vê a questão sem o sufrágio, você poderia entender que essa questão está certa. Só que o que acontece? O problema aqui é o emitir o voto. Eu fiquei olhando essa questão aqui um tempo e falei, o que ele queria dizer com esse emitir o voto, né? O dever jurídico de emitir o voto é aquela questão que eu falei, você não é obrigado a escolher, você é obrigado a votar. Emitir o voto é você chegar na urna e escolher um candidato. Isso não é obrigatório. Você tem que ir à urna, tem que assinar o caderno de votação, né? O mesário vai liberar a urna para você, você chega na urna, anula, vota em quem você quiser, ou vota em branco e vai embora. O seu objetivo ali é ir, é comparecer. Então, o voto é obrigatório ou comparecimento, não a escolha de um candidato. E a liberdade do voto manifesta pela preferência a um candidato, mas não pela anulação do voto. É a mesma coisa aqui, tá vendo? Ele disse a D e a E com outras palavras. Você vai na urna e tem que se manifestar. Isso seria o sufrágio. Não é assim. Você tem a liberdade, né, de votar em quem você quiser, mas você tem a obrigatoriedade de comparecer na urna. Mas essa liberdade de votar em quem você quiser é inclusive a liberdade do não votar na urna, mas tem que comparecer. Tá bom? Vamos passar aqui. Gente, se estiver muito rápido, avisa, hein?
Oi, fale. Eu só uma dúvida, por exemplo, já que os votos brancos e nulos não têm validade nenhuma, eles são considerados inválidos, qual a diferença então entre um e outro, já que não tem validade nenhuma? Entendeu? Eles são eliminados. Você diz... Então, vamos repetir lá, né? A colega está perguntando para que ter essa diferenciação entre votos brancos e nulos se na hora de votar eles vão para o mesmo lugar, né? É isso, né? Hoje não tem diferença nenhuma e só é mantido porque a legislação diz. Se o legislador quisesse acabar com um dos votos e considerar tudo igual, por exemplo, a urna eletrônica. O voto em branco na época de cédula era você não escrever nada. A urna eletrônica, porque a lei prevê o voto em branco, criou o botão em branco. Só por causa disso. Se não tivesse na legislação, não precisaria, porque é a mesma coisa. Entendeu? O anular, né? O escrever um número inexistente e anular o voto, isso pode ser por um erro ou pela manifestação política do eleitor. O voto branco, ele foi criado na urna eletrônica porque existia na lei. A Justiça Eleitoral, né, e a Justiça como um todo, ela faz o que a lei manda. Se a lei falava que tinha voto em branco, a Justiça Eleitoral não poderia não dar essa opção para o eleitor. Entendeu? Se você fizesse a urna hoje sem a tecla em branco, não teria como ela votar em branco. E como a legislação dá essa opção para ele, a gente estaria tirando uma opção dele. Entendeu? Então, hoje, só é mantido porque há previsão legal. Entendeu? Não é por escolha da Justiça Eleitoral, não é por escolha da população, não é porque mais à frente isso vai ter um peso ou outro. Não. Hoje não tem. Hoje é tudo igual. Tanto nulo quanto em branco. Mas essa regra está valendo desde quando? Assim? Olha, a Constituição já prevê isso, né? E a legislação eleitoral, ela já tem julgados, pelo que eu lembro, pelo menos de 92 para cá. Já tem bastante tempo. E o que acontece? Essa ideia, esse mito, né, que se perpetua, é porque a literalidade do artigo 224, aquele que eu falei que uma parte dele é inconstitucional, se você lê seca, sem conhecer toda a estrutura, né, o Ministério dos Graus dizia que o direito não pode ser lido por tiras, né? Porque a tirinha fora do contexto não diz nada para você. Você pode ter uma visão diferente. Então, o artigo 224 do Código Eleitoral diz que a eleição que tiver os votos, que tiver mais de 50% dos votos nulos, serão refeitas. O artigo é grosso modo isso, não é a literalidade, mas é isso. Quando você lê isso, você fala, pô, então se eu votar nulo, então eu vou fazer uma nova eleição. Mas se você ler todo o ordenamento jurídico, eleitoral e constitucional, você vai entender que esse voto nulo que o artigo 224 fala é a anulação jurídica. É a anulação por qualquer vício que aquele candidato maculou aquela eleição. Porque você ter uma eleição em que, pela regra antiga, né, dos 50% dos votos, 50% da população que foi, né, ignorando os que não foram, das que foram às urnas e escolheram uma pessoa, você tirar essa pessoa do jogo, você ignorar os votos dessas pessoas e você diplomar e você tornar eleito uma pessoa que às vezes teve 20, 10% dos votos. Só das pessoas que foram, considerando que a nossa média de ausência às urnas é 20%, 15%, somado aos brancos e nulos, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, em relação ao primeiro turno, chegaria ao segundo turno os que não escolheram ninguém. Porque foram 43% da população não escolheu ninguém. Ou não foi, ou votou branco e nulo, se você somar tudo. Então é um quantitativo muito grande. Então, se você pensar bem, hoje tem 52% da população escolhendo os nossos candidatos. Entendeu? Por quê? Ou não escolheu ninguém, ou não foi a votação. Entendeu? Vamos lá, vamos avançar. Vou apagar aqui. Eu esqueci de botar para vocês, gente, a motivação. Só que eu não consegui parar para pegar aqui. Não sei se o Beto vai me ajudar, mas eu acho que é isso aqui, não tenho certeza não. Vencimento básico de técnica, é isso? Eu não lembro. É a motivação do concurso. Eu lembro que o professor meu, quando eu fazia concurso, botava isso toda época no quadro, eu me amarrava nisso. Manda botar até o contra-cheque no... Colar no quadro, né? É bruto, tá, gente? Ninguém me sequestra, não. Tá? Por favor. Eu lembro que o professor fazia isso, eu morria de rir. Mas marcava, ficava. Vamos lá. Artigo 14 da Constituição, né?
Eu pulei o artigo 12, gente, para quem já está avançado no direito constitucional. O artigo 12 fala de nacionalidade. Vocês vão ver que a gente toca em algumas coisas de nacionalidade na parte eleitoral, mas como é um tema específico, tem algumas regras muito próprias do direito constitucional, eu preferi aqui não me aprofundar nisso, porque a gente vai ver de outras formas. Vocês vão ver, por exemplo, que o cargo de presidente da República, o cargo de ministro da Defesa, o cargo de presidente do Senado, presidente da Câmara, são cargos privativos de brasileiros natos. Isso interfere no direito eleitoral, porque vocês vão ver que os portugueses equiparados, a gente tem um tratado da amizade com Portugal, eles podem exercer direitos políticos aqui, se eles deixarem de exercer em Portugal, se houver uma reciprocidade. Então, a gente pode ter português candidato, a gente pode ter vereador, a gente pode ter deputado, senador, eles só não podem concorrer aos cargos da linha sucessória do presidente da República. Então, ele não pode ser presidente e vice-presidente da República, ele não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, porque um dos ministros do Supremo vai ser presidente exercendo a presidência do Supremo. Ele não pode ser presidente do Senado ou presidente da Câmara, que são as linhas sucessórias. Então, ele pode ser senador, mas ele não pode concorrer ao cargo de presidente do Senado. Isso há previsão no regimento do Senado, isso há previsão no regimento da Câmara e há previsão constitucional. Então, vocês vão ver aqui, eu passei alguma coisa, mas vocês vão ver, por exemplo, que sobre extradição, a perda dos direitos políticos, a suspensão, se dá por perda da nacionalidade. É porque o cara que deixa de ser nacional, ele não pode votar, ele não pode ser votado, salvo o português. Entendeu? Aí são algumas coisas que eu prefiro não botar aqui para não atrapalhar. Então vamos lá, o alistamento eleitoral e o voto são... Eu botei aqui contra o Código Eleitoral, para quem está estudando em casa, para tomar cuidado com isso. O Código Eleitoral, ele é de 1965. Então ele tem vários termos que são contrários à Constituição Federal. E lá no Código 65 não tem essa anotação, entendeu? Dependendo da edição que vocês estejam, vocês não vão ver que é uma diferença. Então, um exemplo que eu sempre dou é que o Código Eleitoral diz que o voto é facultativo para o enfermo, pessoa que está doente. A Constituição não trouxe essa hipótese. Então, a pessoa que está enferma é obrigada a votar. Porque o Código Eleitoral diz que não, mas a Constituição diz que sim. E no confronto entre normas, pela hierarquia das leis, né, a Constituição vale mais que o Código Eleitoral. Então, essa parte do Código não foi recepcionada pela Constituição. Não teve nenhuma ação contra isso, porque pela interpretação do sistema é lógico. Entendeu? Você poderia ter uma ação, só que se você for entrar com uma ação para declarar descumprimento de preceito fundamental de todas as leis anteriores à Constituição, o Poder Judiciário ia parar, porque a gente aproveita o ordenamento jurídico naquilo que não contraria a Constituição. Tá bom? Então eu botei isso aqui para vocês tomarem cuidado quando forem ler o Código Eleitoral. Eu sugiro a vocês que leiam o Código Eleitoral do TSE. O Código Eleitoral que tem no site do TSE é gratuito, eles baixam em PDF. É um Código Eleitoral anotado, que ele vem com mais anotações justamente dessas situações. Ele não diz que é contra, ele só manda você ler. Quando ele chega no Código Eleitoral e vê que fala de enfermo, ele faz uma anotaçãozinha lá, é como se fosse um vade-mecum, para você anotar, dizendo, aí ele remete à Constituição que fala daquele tema, aí você vai ver que um contraria o outro. Na dúvida, contrariando, vale a Constituição. Tá bom? Os outros códigos não são confiáveis, não? Não, os outros são. Você só tem que tomar cuidado se eles têm essa anotação do Código Eleitoral, entendeu? Eu só sugiro do TSE porque ele faz, esse eu sei que faz essa anotação porque é o que eu uso. Eu nem trouxe aqui para vocês, mas eu posso depois mostrar para vocês. Mas ele é gratuito, você pode baixar pela internet. Se você quiser comprar, acho que ele é R$16. Só que ele demora a vir, porque ele vem de Brasília. Ele não vende em livraria. Você tem que pedir no site do TSE, aí eles emitem uma guia de recolhimento, acho que é R$16,90 que está hoje. Você paga no banco, aí eles veem o pagamento lá e enviam para você. Se eu não me engano, hoje está R$16 a versão. Mas ele é gratuito para quem quiser ler na internet, quem quiser ler no tablet. Então vamos lá, o alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os maiores de 18 e facultativo para analfabeto, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Aqui eu queria chamar a atenção para a questão dos 70 anos, porque o Estatuto do Idoso diz que é idoso com 60. Então a gente tem uma séria confusão em relação a... Não, 65 é só para o Rio Card, entendeu? É isso, é terrível.
Por isso que eu gosto de chamar a atenção para 70, porque o cara conseguiu o Rio Card e fala, agora eu não preciso mais votar. Eu falei, ó, para com isso, esquece isso. O Rio Card é para entrar de graça no ônibus. 60 anos é o estatuto do idoso, entendeu? É assim, no banco, para você entrar na fila de prioridade, 60 anos. Para não votar, 70. Esquece o Rio Card. 65 anos é o Rio Card. Tem alguns municípios que, assim, não é obrigatório ser 65. É a idade máxima. Mas tem alguns municípios que reduzem, que fazem 60 para igualar o estatuto do idoso. Mas como o estatuto do idoso é uma norma, é uma lei ordinária no sentido de ser aquela norma mais normal, tá? Não de ordinária de vagabundo, essas coisas não. É uma lei ordinária, é a primeira norma, é 60 anos, é o estatuto do idoso. Os 65 anos é a gratuidade no transporte público, que tem na Constituição, é o mínimo de 65 anos, mas é o mínimo. Se você quiser fazer menos, você vai poder fazer com 60 anos. Mas para votar é 70 anos. Então não confunda com o Rio Card, não confunda com a fila do banco. São 70 anos de idade. E é 70 anos completos. E aí é mais uma confusão, né? Ah, eu fiz 70 anos entre o primeiro e o segundo turno. E aí? O primeiro turno você era obrigatório, o segundo turno você não era obrigatório. Entendeu? São duas eleições distintas para a obrigação de voto. Isso não deve cair em prova, não. Essa questão de 70 no primeiro e 70 no segundo, não, que isso dá uma confusão. Mas os 70 anos caem. Entendeu? Fulaninho tirou o Rio Card e agora quer cancelar o título de eleitor, porque não é mais obrigado a votar. Mentira. Se vocês forem ver, se vocês forem pesquisar, tem até uma resolução do TSE, bastante antiga, que obrigava as pessoas com 80 anos vir se recadastrar, para a gente tentar limpar o cadastro para pessoas que faleceram. Isso caiu porque você trazia uma obrigação para a pessoa que a Constituição não trazia. Isso foi atacado, essa decisão, essa resolução, e aí acabou com isso. Antigamente, quem tinha 80 anos e não comparecia era cancelado, você partia do princípio que a pessoa morreu, né? Deu com 80 anos, mata a pessoa, ela que se quiser votar, ela que mostra que está viva, e acabou. Isso acabou. A gente agora tem convênios com os registros civis de pessoas naturais para comunicar para a gente o óbito dessa pessoa, para a gente manter o cadastro atualizado.